Salve, salve, meus alunos do Brasil inteiro. Salve, salve, teresinenses, piauienses. Como estamos nesta tarde linda, belíssima, após aí ter feito o suco de acerola, a pipoca e sentado para relaxar e assistir a aula do professor Rufino, vamos dar início a mais uma aula de redação. É hora do chá das 5, é hora do lanche da tarde. E aí você pode fazer assistindo nossas aulas. Nessa pegada que a gente também vai desejando uma boa tarde a quem tá ali, Dom Inocêncio, não é? Tá ali a Iracema, minha amiga, mediadora aí no chat. Tá aí Pimenteiras, São Francisco, tava ali também, tá bom? Professora, minha amiga Zilma, da Seduc. E também temos a Pimenteiras está ali, Alferraz, cidade que onde eu também já frequentei aí nas revisões aí que a gente vai. Falar em revisão, galerinha, ó, aos domingos, finais de semana, sábado, não tem mais dia não, viu? Tá se aproximando o mês de novembro, é o mês da grande prova, dia 13 logo, a primeira aplicação. Aí você tem que ficar, ó, confiante, preparado, focado. E aí você tem um grande ferramental do estado do Piauí que pode lhe ajudar, que são as revisões aos finais de semana que a gente faz por aí pelas cidades. Mas não só isso, né? Tem um canal Educação, aula todo dia. E tem também as salas online. E aí eu estou na companhia da minha amiga, já sinalizando aí para os ouvintes e não ouvintes, a nosso segundo idioma oficialmente brasileiro, que é a Libras. Sim, quero falar das salas online. Daqui a pouco nós vamos estar lá corrigindo uma redação dissertativa argumentativa no Google Forms, que é um sistema que a gente usa em que você manda as respostas e eu, depois das tuas respostas já mandadas, eu dou um feedback corrigindo-a, explicando por que tu acertou, por que tu errou. E aí o processo ensino-aprendizagem acontece, viu? Tá vendo, Alferraz? E aqui nós vamos falar hoje de algo que aparentemente não é distancia-se do processo em si de produção, da produção, mas só que é um ferramental muito forte para argumentar. E ao mesmo tempo é um ferramental muito forte para estilizar nossos textos. É um ferramental muito forte para dar originalidade a nossos textos. Cara, não existe coisa melhor no mundo, em qualquer departamento, do que a originalidade. Já pensou? Tu ser repetitivo, não é? Tu ficar copiando modelos de redação, eu acho isso deveras capenga, como diz nosso bom e interiorano povo do Nordeste. Eu acredito que se tu aplicas uma figura de linguagem, claro, calma que eu vou ensinar, porque também eu não vou ser doido e dizer assim, olha, o Fino deu uma aula de redação e disse que você pode usar a figura de linguagem à vontade na redação. Não, também não vou dizer isso. Em se tratando de redações formais, dissertativas argumentativas, você pode usar sim as figuras de linguagem, mas de forma moderada, né? E a gente traz aí hoje a aula como tema as figuras de linguagem, textos realistas naturalistas. Professor, e por que essa escola literária? Eu acredito também ser uma das escolas literárias em que tem como expoente um dos maiores escritores do Brasil, que é Machado de Assis, mas também é porque é uma das escolas que vai também trazer a realidade, ó, realismo, realidade nua e crua da nossa situação social. E aí a gente tem célebres obras, não é? Como O Cortiço, de Aloysio de Azevedo, né? Nós temos Dom Casmurro, alguns contos do Machado de Assis, obras, né? Então a gente vai sim. O João Gabriel não, para André Gabriel. Boa tarde, tio Rufino. Vou ter que sair. Soube de uma notícia muito triste. Oh, rapaz. Amiga sua, vamos usar um eufemismo. É uma figura de linguagem que eu vou falar aqui. O eufemismo
É uma figura de linguagem que lhe ajuda até suavizar, falar bem, ser agradável no que vai dizer, para evitar expressões segregadoras, né? Então, sua amiga entrou à eternidade, não está mais conosco, não é? Vou lá dar essa força à família, mas eu fiz o Formes, o Gabriel André sempre participa. Então, Dom Inocêncio, vocês estão aí, né? Participa, pede o professor mediador que escreva alguma coisa no chat e a gente vai fazendo feedback. Vamos usar aqui nossa tela? Vamos usar nossa tela para o show fino. Vamos ver aqui o que é que a gente trouxe para vocês aí de forma bem rápida, né? Uso das figuras de linguagem recorrentes nos textos naturalistas e realistas. Vamos passear pela metáfora, compará-la, compará-la não, distingui-la da comparação, para não ficar, né, compará-la da comparação. Então, metáfora, distingui-la da comparação, a metonímia, a prosopopeia, o eufemismo e ironia. Ah, sim, eu não concluí um pensamento de quando eu estava a dizer, corta para mim, Jorge, naquela aula que eu disse assim, ó. Eu falei que, ó, a aula do professor Fino, ele disse que você poderia usar a lá vão ter as figuras de linguagem na redação. Não, é com parcimônia, né? É com equilíbrio, com equidade. E muitas vezes uma ironia dentro da redação ajuda a argumentar, não é? Porém, entretanto, se você precisar e quiser usar aspas, não é? Deve. Porque às vezes a figura de linguagem, como é um texto formal, e você traz o processo conotativo, porque toda figura de linguagem é conotação, pessoal. Falou em figura de linguagem, falou em conotação. Você está dando ali uma conotação. Eu acho que o que menos se distancia da conotação é a comparação, por conta do elemento linguístico, não é próprio de comparar, que é o como. Mas as demais, você faz uma metáfora dentro da redação, você está fazendo aí sentido conotativo. Então é bom usar as aspas, né? E usar a figura de linguagem com parcimônia. É claro que os escritores que eu citei, do realismo e naturalismo, eles ficam muito à vontade, não só eles, como os poetas e muitos outros, né? Figura de linguagem é ampliar a leitura, é estar com a mente uma biblioteca inteirinha. Vamos aos conceitos básicos. As figuras de linguagem são utilizadas para valorizar seu texto. Tá aí. Ora, mas, rapaz. Valorizar o texto. Quem é que não quer valorizar seu texto? Todo mundo quer valorizar seu texto. Ou sua redação na prova do Enem. Concordo. Tornando a linguagem mais expressiva. Gente, ser expressivo, não é? É uma maneira de convencer. A expressividade, que é matéria-prima da figura de linguagem, é uma maneira de se expressar no mundo e uma maneira de se expressar no mundo convincente, não é? Então tá bom, professor, entendi. O que mais posso dizer? É um recurso linguístico para expressar de formas diferentes as experiências comuns a todos. Conferindo originalidade, viu? Tudo que eu falei na abertura da aula. Emotividade ou poeticidade ao discurso. Agora vem a questão. Nós não vamos ser muito emotivos na redação e nem vamos ser poéticos na redação de concurso público para o Enem. Não. Porque é claro que se eu incentivar isso, pode ser que algum aluno desavisado, o Rufino deu uma aula e disse que eu posso fazer uma poesia tranquilo, não é? Eu vou até pegar... Não faça poesia. Poesia você pode usar. Eu posso usar? Pode, trechos poéticos, não é? Vamos supor que você esteja tratando aí de um tema que seja a pedra no caminho do brasileiro, não é? Quase todo tema é uma pedra no nosso caminho, é um obstáculo, não é? Como, por exemplo, mortes excessivo, um número excessivo de mortes no trânsito. É uma pedra no nosso caminho. Então, tu pode abrir a redação com um trecho de Drummond, Carlos Drummond, não é? No caminho tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Esse obstáculo é o quê? Justamente o governo não conseguir
reverter o quadro do aumento crescente de mortes no trânsito. Entendeu? Eu posso usar a poesia como estratégia, não é, expressiva, introdutória no meu repertório sociocultural. Ligado? Gostaram? Ah, professor, entendi. Mas fazer uma poesia sobre o trânsito para o Enem, não. Sob pena de você ser, eliminado. Aí você é eliminado do certame se eu fizer uma poesia. Entendi, professor. Avançando, as figuras revelam muito da sensibilidade de quem as produz. Quem entende de figura de linguagem é alguém sensível, por isso é um poeta, não é? Traduzindo particularidades estilísticas do autor. A palavra empregada em sentido figurado, que é o mesmo não denotativo, passa a pertencer a outro campo de significação mais amplo e mais criativo. Então, isso aí em doses cavalares, não, mas em doses amenas, não é? Isso é bem-vindo. A figura de linguagem vai ser bem-vinda. Essa criatividade vai ser bem-vinda dentro do teu texto. Vai sim. Mas, em pitadas de controle. Aí é claro que agora eu vou ensinar algumas figuras de linguagem. Como é que eu vou dar aula cujo objeto de estudo é esse e eu não trazê-las para vocês conhecerem as principais, né, cara? E os gramáticos, subdividem em 4 grupos, porque são mais de 20 figuras de linguagem, né? Existem as figuras de linguagem, chamadas de figuras de palavras ou figuras semânticas. Então, bota aquelas ali, tudo que traz ideia de sentido, né? De novo sentido dado. Aí, vamos botar ela ali nas figuras semânticas. Figuras de harmonia, são aquelas que mexem com alguma sonoridade. Aí vamos botar a literação e a assonância. A literação, pessoal, ela não, a literação já não é bem-vinda na redação, a não ser que você queira brincar com alguma expressão dentro da redação para que isso possa fazer sentido. Mas a literação é quando há aquela repetição excessiva do P, do L, do F, da consoante, né? Olha uma aí, tão antiga como é a minha vida. O rato roeu a roupa do rei de Roma. É uma literação. O pelo no peito do pé de Pedro é preto. Ah, professor, isso aí é brincadeira de trava-línguas. Brinquei demais com os meus irmãos, meus primos, e isso, brincar de trava-língua, não é? Aí você vai estar fazendo ali a literação. Eu tenho um texto chamado A Casinha, não é? É uma crônica, na verdade, que eu faço de uma casinha que eu vi enquanto eu viajava, porque eu viajo muito para dar aulas em interiores do Maranhão, viajar muito. Eu vi uma casinha e, inspirado na casinha, eu fiz uma crônica, né? Aí tinha hora lá que eu digo que eu imagino que os moradores dali, que a casinha tinha um lago na frente. Aí eu disse que eu imaginava que os moradores tiravam ali umas deliciosas piabas, não é? Do próprio lago e comiam piabas fritas feito farofa, né? Piaba vinha frita, fresca, feito farofa. Então eu usei demais o F, que é para justamente dar essa sonoridade, tá bom? A literação é isso. Figuras de pensamento, antítese, ironia, porque está no universo do pensamento ou algo ficou só na imaginação. Figura de construção e sintaxe, que é aquela que vai se reportar à estruturação na frase, a localização dela ali na oração, na frase. Beleza, isso não é tão importante assim, porque o importante é tu aprender a elas mesmas, não é? Aí aqui nós temos a mais célebre de todas. Eu me lembro que nesses 15 anos que eu sou professor, eu já inventei de muitas artimanhas para fazer com que o conteúdo se fixasse na cabeça do meu alunado, né? E agora me veio uma reminiscência. Quando eu vejo a palavra metáfora, eu lembro de uma camisa que eu tinha. Ela era azul. Ela era azul com um nome branco bem grande, Metáfora. Só tinha ela, Rufino? Não. Aí onde eu vou contar a história é justamente isso. Eu estava lecionando esse conteúdo para crianças, não é? Fazia parte do currículo da escola. Eu tenho culpa. De modo que para as crianças aprenderem o que é uma metáfora, o que é uma hipérbole, eu mandei fazer do meu próprio bolso 5 camisas. Aí eu ia segunda com uma,
terça com outra, quarta, quinta, sexta, sucessivamente. Aí cada dia eu entrava com uma camisa com um nome diferente. Para aquilo ali impactava o aluno, pelo menos ele, poxa, o cara veste a camisa do que tá falando, do que tá dando aula, e aí eles ficavam aqueles 50 minutos com aquele nomezão no peito. Hipérbole. A hipérbole, ela era vermelha, né? Porque hipérbole é exagero, eu acredito que o exagero traz essa psique de exagero do nosso cérebro, né? De paixão, de força, né? De energia. E a metáfora, ocorre metáfora quando um termo substitui outro através de uma relação de semelhança, resultante da subjetividade de quem o cria. O que é isso, professor? Explique pra gente, ou seja, traduza. Traduzo. Ó, há uma relação de semelhança. Quando eu digo assim, ei, teus cabelos é o talhe da madeira, é o talhe da palmeira. Eu estou comparando aí a longitude do teu cabelo com a longitude de um talhe da madeira, da palmeira. Na verdade, isso aí é um trecho que está lá em Iracema, rapaz, de José de Alencar. A Virgem dos Lábios de Mel, carregado de metáfora. Ele compara toda hora, comparação em metáfora, né? Mas tu pode dizer, olha, eita, teus olhos é o sol do amanhecer. Aí tu tá fazendo uma metáfora, né? E aí, Alan Everton, é assim que pronuncia? Cara, pois se tu tá chegando aí, seja bem-vindo aí, vá participando. Nós estamos trabalhando, Alan, as figuras de linguagem, não é? No processo de produção, de escrita, para dar originalidade aos nossos textos, não é? É... Cara, eu também tenho, eu também já tive, viu? Isso aí é para quem tá aí não tá no chat acompanhando, o aluno tá dizendo ali, professor, eu tenho dificuldade em interpretar textos. Isso é uma dificuldade, cara, que tu só vai sanar com a prática. Falar em interpretação de texto, já que tu entrou participando, tu tem que ler, no Google tu lê rapidinho qualquer livro, qualquer gramática de português. São os três principais erros, não é? Para quem não interpreta bem os textos. É extrapolar, não é? É reduzir, não é? E negar o texto, não é? Como assim, professor? Extrapolar, reduzir e negar. A gente não interpreta um texto porque a gente viaja demais. A gente vai para além das fronteiras que o texto nos informa. É legal esse assunto, interpretação. E aí, às vezes, a gente não interpreta bem um texto porque a gente reduz ele a uma só palavra, expressão ou frase. E às vezes a gente não interpreta bem um texto porque a gente nega ele. Ou seja, o texto traz um assunto em que eu não gosto de tocar, ou o texto traz uma opinião em que eu não concordo, e na hora que eu passo questões eu acabo errando porque eu deixo sobressair a minha ideologia. Tá certo? Exatamente, a nossa mente fica em outro mundo. Isso aí só foi para lhe trazer para a aula, mas vamos voltar aqui para o cerne da tarde, que é as figuras de linguagem. A metáfora também pode ser entendida como uma comparação abreviada, em que o conectivo não está expresso, mas subtendido. Quando isso ocorre, galera, nós chamamos isso de metáfora implícita. A palavra implícita significa algo escondido, velado. Beleza, pessoal? Então, ela não vem com o elemento explícito comparativo. E qual é esse elemento, professor? Explícito comparativo é a conjunção comparativa como. Quando eu digo assim, ó, teus olhos é como o sol do amanhecer. Eu estou fazendo comparação. Agora, quando eu digo assim, teus olhos é o sol do amanhecer, eu estou fazendo metáfora. Só isso. Então, quando eu utilizo o elemento, não é o conectivo expresso, eu uso comparação. Já vai ser colocado aí. Olha o exemplo aqui, ó. Machado de Assis, fazendo uma metáfora.
Supondo o espírito humano uma vasta concha, pronto, ele já comparou implicitamente o espírito humano com uma concha. Uma concha é algo que guarda, esconde pérolas. E o espírito humano, ele não é decifrável. O espírito humano, ele é indecifrável, né? A mente humana é indecifrável. Embora tenha áreas do conhecimento, da ciência, profissionais da psicologia para nos conduzir dentro do nosso universo de angústias, é porque o profissional da psicologia, ele tem esse papel de nos conduzir no universo das nossas angústias, mas ele não é um decifrador da nossa alma, não é? Ele pode até ter uma espécie de tino, não é? De perícia a mais do que os outros profissionais em detectar comportamentos, ou pelo menos saber a origem deles. Mas o nosso espírito humano é uma vasta concha. O meu fim, senhor Soares, é ver se posso extrair pérolas, que é a razão, viu? Então, aqui nesse trecho realista naturalista, já há um exemplo aí de figura de linguagem, embelezando demais os dizeres desse célebre autor, Machado de Assis, escritor. Não é? Extrair pérolas. E para o Machado de Assis, pérolas é a razão. Porque o que nós temos de mais valioso é o raciocínio lógico, é a nossa cabeça boa. É o que nós temos de mais valioso. É pérola mesmo. Concordo. Então tá aí uma metáfora belíssima em trechos realistas naturalistas. A comparação eu já antecipei. Ocorre quando a gente estabelece essa aproximação entre dois elementos que se identificam ligados por quem? Por um conectivo. E aí está explícito. Feito assim, feito assim como, tal, qual. Isso aqui é os exemplos de conectivo. Assim como, tal, como, tal qual, tal como, tal que nem. E alguns verbos, os parecer, assemelhar-se, não é? Amor daquela vez como se fosse máquina. Então, amor de que forma? Comparado com uma máquina, ao que o como. Por isso é uma comparação. Beijou sua mulher como se fosse lógico. Não é? Então, beijou de uma maneira. De que maneira? De forma lógica. Chico Buarque. Não sei se esse trecho está na música Cálice, que é muito bonito, não é? Mas é sim um trecho de alguma canção dele, compositor de primeira. Sinestesia, professor Rufino, o que é? A sinestesia é uma figura de linguagem, pessoal. E aí tu pode lembrar também, não é, tio Jorge, da anestesia, né? É uma palavra contrária a essa. Professor, então deixa eu ver aqui. A sinestesia é uma figura de linguagem que vai aproximar-se muito dos nossos órgãos dos sentidos, exatamente. Então, falou em sinestesia, falou em palavras que vão acionar algum órgão do sentido. Visão, audição, paladar, tato, não é? Então fica ligado nisso. Então a sinestesia consiste na fusão de sensações diferentes numa mesma expressão. Essas sensações podem ser físicas, não é? Que é a gustação, audição, visão, olfato, tato, ou psicológica. São sensações subjetivas. Entendi, professor. Quando eu sinto o quente da panela, quando eu sinto dor, cheiro, eu estou ali diante de uma sensação objetiva, de uma sensação física. Agora, quando eu só imagino, quando eu só percebo, quando eu só desconfio, eu estou diante ali de uma sensação psicológica, subjetiva, que pode ou não se confirmar. Não preciso de... Nas objetivas, não preciso de ninguém, não é? E nas subjetivas, não é? Ela se confirma só mesmo posterior,
E ela não depende de ninguém julgar. Agora ninguém vai dizer, ó, Rufino, pega biquíni nesse fogo, nessa brasa. Tá quente? Não, ali vai ser factual que vai estar quente, né? Por isso é físico. Não depende de nenhum sentimento subjetivo. Vamos ver aqui o exemplo. Minha primeira recordação é um muro velho. Eu acho que já aí sim se aproximou mais da sensação psicológica, subjetiva. Porque alguém vai dizer pra ti, o que pra tu é velho? O que pra tu é novo, né? Verdade? Calma que vai já chegar, que é mais físico. No quintal de uma casa indefinível, tinha várias feridas no reboco. Bem metafórico aí já. E veludo de musgos. Ah, veludo. Aí eu já aciono o tato, né? De musgos. Milagrosa aquela mancha verde. Aí, ó. Sensação visual. E úmida, macia, veludo. É macio também, né? Úmido, macio, são palavras que vão aproximar muito da sensação tátil. Quase irreal. Augusto Meyer. Então tu viu aí que esse trecho tem sim ocorrências sinestésicas, não é? Assim, na hora que eu estava falando de sinestesia, tem uma palavra contrária à sinestesia. Anestesia, né? Quando a gente vai fazer alguma cirurgia, o médico aplica na gente a anestesia. O A é não, não sentir. E a sinestesia é sentir, não é? De forma simultânea. O sim é simultâneo. Estesia sentida ali, na hora. Simultâneo é quando as coisas acontecem ali na hora. Duas coisas ao mesmo tempo. Beleza, pessoal? Isso é sinestesia. Metáfora, agora nós vamos vê-la também em outros aspectos, em outros gêneros, que é as tirinhas, as charges. E essas figuras de linguagem podem ser muito bem cobradas no processo interpretativo. Pergunta aos senhores, é possível escrever bem sem saber ler? Não. Não é, professor. Não é possível escrever bem sem saber ler. É possível eu dizer que sei ler sem eu saber interpretar? Não, professor, também não. Tá aí a grande angústia do Alan Everton. Ele é do primeiro ano, primeira série, manhã da cidade de Jacobina, Piauí. Seja bem-vindo, querido, à nossa aula. Então, não é possível também escrever bem e nem ler se eu não souber interpretar, compreender os textos. E aí eu tenho um monte de ferramenta pessoal que me faz saber ler. A primeira delas, de quando eu ainda era bebê, é conhecer o alfabeto brasileiro. É eu participar de uma mesma comunidade linguística. Porque se eu te colocar diante de uma placa em mandarim, em hebraico, tu vai saber ler, tio Jorge? Não vai, cara. Tu sabe ler hebraico? Tu não sabe. Então, a leitura, ela perpassa também, primeira coisa, pelo conhecimento dos sinais. Aí para por aí, é? Não, claro que não. Porque ler não é só decodificar sinais gráficos. Ler é fazer relações intertextuais. Ler está para além disso. É interpretar. É identificar uma metáfora. É identificar uma ironia. É identificar um exagero. É fazer paráfrase. E a metáfora, ela representa uma comparação de palavras com significado diferente, cujo termo comparativo fica subentendido na frase. Isso nós já fizemos. Agora vamos ver aqui a tirinha ou a charge que eu trouxe. Tá aí. Fala uma coisa romântica. O ratinho fala para a ratinha, ou vice-versa, o ratinho para o ratinho.
Meu amor é uma caravana de rosas vagando num deserto inefável de paixão. Uau, agora traduz. Aí é que você está querendo demais. Então, nenhum e nem outro entende de poesia. Eu sei que o ratinho que foi interpelado, a ratinha, ela. Bom, deixa eu falar aqui alguma coisa romântica. Ela só entende que o romantismo é aquilo muito metafórico, é aquilo que é muito hiperbólico, né? Vem da palavra hipérbole, né? Hiperbólico. Aí ela pegou e disse, uma frase bem poética, comparativa, né? Implícita. Meu amor é uma caravana de rosas num deserto inefável de paixão. A eita, pegou caravana, pegou rosas, pegou o amor, comparou depois com deserto e com paixão, né? Então tá aí toda uma metáfora. Às vezes a gente se apequena diante dos textos poéticos em achar que a gente não consegue interpretá-los, mas é porque a gente quer ler com olhos técnicos, com olhos denotativos. E não é. A gente tem que acionar um lado emocional para a gente resgatar o emotivo do autor. A gente tem que entrar na liricidade, não é do eu lírico, não é? Eu lírico é aquele que fala no poema. Ele quer impressionar algo romântico, por isso ele acrescentou a palavra flores. São palavras que passeiam no universo semântico da paixão, do romantismo. Flor, caravana. O adjetivo inefável, né? Que é algo indizível, né? Algo muito sublime, muito supremo. Então ele trouxe essas expressões, essas palavras. Viu como isso é leitura? Aí o outro, uau, agora traduz. Traduzir a metáfora, né? Porque ele não entendeu, ele se apequenou diante disso. Aí a outra também não vai conseguir, porque vai precisar ainda de mais palavras para isso. Ela, aí você está querendo demais. Pode ser também uma angústia dela, em a pessoa pede aí algo romântico e a pessoa fala e a pessoa não entende. Aí também é demais. Mas tem outra metáfora aqui, ó. A vida é uma nuvem que voa. A vida é como uma nuvem que voa. Alan, tu disse que não sabe interpretar. Começa das coisas pequenas. Começa lendo uma metáfora dessa e produz a explicação dessa frase. Quando tu produz no caderno a explicação dessa frase, cara, tu, além de estar produzindo o texto, tu está praticando a interpretação. Porque o que é parafrasear? Parafrasear é eu interpretar o texto. Parafrasear é eu explicar com minhas próprias palavras o que aquela frase quer me dizer. E aí tá fácil. O que significa a vida é uma nuvem que voa? Ah, professor, isso é plurissignificativo. Vocês sabem o que é uma coisa plurissignificativa? Pluri vem de vários significados. Ah, professor, eu posso entender que a vida é passageira, de que a vida ela tem várias formas, não é? As nuvens elas não vão se modificando, né? A vida se modifica. Exatamente. São todas interpretações válidas dessa metáfora, não é não? Isso enriquece. A comparação, vocês sabem, tem que ter o elemento aqui conectivo. Tio Fino já falou, vamos ver isso agora. Eita, eu pintei o errado, é esse aqui. Eu pintei foi o verbo. O elemento comparativo é o como, tá certo? E aí nós vamos dar um clique e vamos ver aí, ó. Outra relação, vamos ver a tirinha. Acorda, Armando, você não sabe o que o amor é como uma flor. Se não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre? Hã? Armando, o amor é como o motor do carro, rapaz. Se não trocar o óleo e não cuidar da mecânica, uma hora ele não funciona mais. Ah, entendi.
Então, tu viu que ela fez duas comparações. Uma muito próxima do universo poético, metafórico, não é? Mas com um elemento comparativo, passa a ser uma comparação. Comparando aí com uma flor, igual aquele outro lá, né? Do cuidado que a gente tem com essa flor que é frágil para regar, porque se não regar, o que, é que acontece com a plantinha quando ela ainda não tem raiz suficiente para buscar os nutrientes? Ela murcha e morre. O an é de, não entendi nada, o quê? Ora, não entendi nada, o quê? Aí ela vai, né, não, tio Jorge, corta aqui pra gente. Ela vai trazer para o universo do tio Armando, né, do Armando aí. Traz o universo automobilístico. Quase todo homem gosta de carro, né? Homem ou mulher, o brasileiro em si, não é de homem não. Homem e mulher gosta de automóvel. E aí, mas no universo ainda dele, ele, amor é como o motor do carro, tirou a flor da jogada e comparou com o motor do carro. Comparação zona explícita. E a frase lá de baixo, ó. Seus olhos são como jabuticabas. Eu acho que a pessoa diz isso quando os olhos estão arregaladão ou são grandes, né? Agora, se a pessoa diz, ó, seus olhos são jabuticabas, seria metáfora. Como a pessoa disse, seus olhos são como jabuticaba, aí é comparação. É só isso que difere, viu? O uso do elemento. Beleza? A metonímia, essa é massa demais. A metonímia, ela está presente na vida da gente. Toda vez que a gente faz uma troca, uma transposição de significado, não é? Vamos supor que eu, quando criança, minha mãe falava muito bombril, 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 né? De modo que eu me reporto à esponja de aço, à marca. Eu troco o nome do produto em si pela empresa que a fabricou, que a empreendeu. Mas bombril não é o produto. Bombril é a empresa. O produto mesmo é a esponja de aço. Mas eu chegava no comércio, ei, mamãe mandou vir aqui pegar, ou comprar, né? Que às vezes a mãe que pegava fiado. Pegar aqui um pacote de bombril. O cara talvez nem tinha bombril, que era a marca mais cara, talvez ele tinha outra marca, né? Mas aí ele sabia que bombril era esponja de aço. Isso é metonímia. Eu trocar o produto pela a marca. Todo mundo chega no comércio e pede Big Big, chicletes. Não, ali é goma de mascar, né? A gente troca ali o nome. Todo mundo diz, olha, eu assisti, eu ouvi Cazuza, eu li Machado de Assis, mas você não leu e nem ouviu que os caras estão mortos. Você acompanhou, apreciou a obra deles, a música, o livro. Costumava ler Shakespeare. Shakespeare, né? Século XVIII, erra o fim. Acredito que seja século XVIII ou XIX. Me fugiu agora a memória temporal do cara. Mas você não leu Shakespeare. Você leu as obras, os teatros que ele produziu. E aí, ó. Meu pai tem 800 cabeças de gado. E o seu? O meu pai só tem um boi, mas ele tá inteirinho. Então é uma. Na piada a gente vê aí uma metonímia. Não, filho, como assim? É quando a gente troca a parte pelo todo, né? Quantas vezes a gente já diz, olha, eu queria tanto que esse ano eu conseguisse um teto para eu morar. Queria tanto comprar um teto para a gente tu não quer um teto, cara. Tu vai querer uma casa sem paredes? Só o teto? Não, tu não vai. Mas a gente pega o principal da parte da casa e toma essa parte pelo todo. Isso é metonímia. Do jeito que foi aqui, ó. O pai do menino aqui se gabando, o menino se gabando porque o pai dele tem 800 cabeças. Mas o Chico Bento levou em consideração só a cabeça mesmo, literalmente. Ia adiantar de nada, ele podia ter 1 milhão, só as cabeças ia adiantar de quê, cara? Aí o Chico Bento pega e se agiganta na história. Ah, eu tenho só um, meu pai tem só um, mas ele tá inteirinho, tá vivo, dá pra gente, não é, procriar ou, sei lá, fazer alguma coisa. Isso é metonímia. Prosopopeia
dentro dos seus textos é quando tu vai personificar o Brasil. A gente usa prosopopeia, né? Quando a gente diz que o Brasil está cada vez mais triste, o Brasil apresenta-se, não é, apático. O país em si não é apático. Quem é apático são as pessoas. Mas você diz isso na redação, por vezes. Tu tá usando ali uma prosopopeia, uma personificação sem nem perceber. Porque a personificação é justamente isso. É quando eu atribuo uma qualidade humana, uma ação humana a outros seres, a qualquer outra coisa. Aqui, ó. O jardim olhava as crianças sem dizer nada. Então eu atribuo a ação de olhar, que é próprio dos pais, dos cuidadores, ao jardim. É uma prosopopeia. E não esquecer, hein, galerinha, aí de Pimenteiras. É a mesma coisa de personificação, viu? É esses dois nomes. O professor tinha acento ali em prosopopeia, tinha, antes do acordo ortográfico, é daquele jeito ali mesmo, prosopopeia. Pode aparecer uma palavra velha feia em comum no teu dia a dia, mas é uma figura de linguagem. Tá se olhando no espelho, Zé Lelé? Não, eu não. Ele é que tá me olhando, né? Então, é uma tirinha em que o espelho participa das ações aí de olhar, assim como o jardim, né? Na conversação entre essas duas crianças caipiras, a gente pode notar uma prosopopeia quando ele diz que é o espelho que está olhando ele. Então foi fácil identificar isso aí. Eufemismo. Eufemismo, uma figura de linguagem legal, muito boa. Ela é muito bem-vinda na redação, porque é justamente um discurso eufêmico que vai fazer tu alguém mais educado do que o outro candidato. Já pensou se nas propostas tu emite uma proposta muito agressiva, severa, em um tema que porventura tu não aceite de modo algum que isso ocorra, não é? E aí tu propõe que é necessário que se exploda o cenário, o Senado, que se jogue uma bomba na Câmara de Vereadores. Então, quando tu, por alguma, vamos dizer assim, angústia, ou por alguma palavrinha também, que eu quero usar uma mais suave, né? Ou revolta, por alguma revolta tua, não é? Tu propõe, faz uma proposta muito agressiva, severa, sabe o que é que pode acontecer? Tu podes ter descontado aí 200 pontos, não ganhar ponto nenhum, porque uma das condições para tu tirar uma boa nota é tu respeitar os direitos humanos. No fim, então, eu não posso estabelecer uma crítica, eu não posso ser um pouco mais justo não, ou então mais ferrenho. Pode, mas tu pode usar eufemismos, não é? Que são suavizações, discursos mais suaves. Beleza? Para dizer a mesma coisa. Olha aí, entregou a alma a Deus. É a mesma coisa de dizer falecer, morrer. Já pensou, não é? Tu ter que dizer que... Primeiro que essa expressão não é bem-vinda em lugar nenhum. É uma expressão idiomática, corriqueira. Todo político é ladrão. A gente não pode usar essas expressões. Não é? A gente usa, às vezes, até termos técnicos, não é? Quando alguém está faltando com a verdade, né? Você não precisa chamar a pessoa de mentiroso. Você diz que a pessoa se enganou, faltou com a verdade. De uma maneira educada, te livra até de um processo, de um soco na cara, enfim. Então, não chame a pessoa de ladrão, diga que ela pegou por engano, acreditando que era seu. Então é assim, suavizar é isso, né? Eufemismo é essa suavização. Fofoqueira não, querida. Eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. E aqui, Tijós, eu lembro de um grande internauta, ou influencer, Tiago Dionísio, né?
antes dele ficar rico, ou melhor, ele ficou rico com aquele quadro em que ele mostrava no Instagram dele o nome de profissões, ele inventava quando ele queria dizer para a menina lá no quadro, para a moça que ele estava querendo ficar, gabelar, seduzir, que ele era franelinha, ele dizia, ó, opa, o que é que você faz da vida? Olha, eu sou um organizador de veículos automobilísticos em espaços públicos, em pequenos espaços de estacionamento, digamos assim, né? Eu inventei, não é isso que ele dizia, mas ele acrescentava aí um palavreado muito bonito e muito mais suave do que dizer sou franelinha. Aí ele tem outros episódios, né? De vendedor de fruta, de anunciante de telemarketing, enfim. Então ele usava lábia, igual essa mulher aí. Opa, ei, o que é que você faz na vida? Eu sou fofoqueira. Epa, fofoqueira não. Eu sou produtora de biografias orais não autorizadas de pessoas famosas. Olha aí. Show de bola, né, não? Ah, professor. Gostei demais disso aí. Isso é eufemismo. Exatamente. Gostaram, pimenteiras? Dom Inocêncio, estão entendendo, pessoal? E aqui chega a ironia, né? Ironia, até minha filha tem 12 anos, ela usa ironia para com o pai dela às vezes, né? Ironia é um recurso discussível. Nem sempre ironia é ofensa, não é ofensa, mas é uma maneira de comunicar um argumento, né? A ironia é sempre aquilo que a gente representa na fala contrário ao que nós estamos pensando, né? Contrário do que nós estamos falando. Ironia é isso. Aí você diz, olha, é tão inteligente que não acerta nada. Então, esse é tão inteligente já não é verdade o que está no meu pensamento. Ele não é nada inteligente. Então, tal que o final conclui para isso, a ideia, né? A ironia, a ignorância, a ironia, quando ela é muito forte, acentuada, ela passa a ser ignorância, né? Que é a história lá do seu Lunga, seu Lunga, né? É uma figura nordestina inventada pelos humoristas, em que alguém perguntava algo óbvio ao seu Lunga, ele dizia na lata uma ignorância, uma baita de ironia, né? Um dia ele estava a comprar 1 litro de leite na calçada, não é? Com aqueles vendedores que passam na bicicleta com aquele galão de alumínio. E aí o vizinho ia passando de manhã com os pão. Ei, seu Lunga, tá comprando leite para tomar café? Com café? Não, é para lavar a calçada. Aí, derramou o leite na calçada. Então isso aí já ultrapassa as cercanias da ironia, né? Então a gente tem que fazer moderadamente para que a ironia seja uma figura de linguagem e seja bem útil nos nossos textos. Quem foi o inteligente que usou o meu computador, o meu notebook e apagou tudo que estava gravado? Na verdade, a pessoa não está chamando ninguém de inteligente aí. No pensamento está outra coisa. Ela está chamando a pessoa de incompetente. Não é? Há pistas para essa ironia. E às vezes, se a gente não for um bom intérprete, um bom leitor, o cara é irônico com a gente nem entende. Ou às vezes a gente toma uma ironia como verdade absoluta, não é? Então é preciso saber ler, é preciso compreender as leituras. E aí nós podemos sim encontrar essas figuras de linguagens em textos, né? Realistas, naturalistas, né? Quanto à linguagem, nós vamos ter que entender que o realismo é uma linguagem bem direta, uso de adjetivos bem realistas, por isso tem figura de linguagem. O naturalismo é uma linguagem simples, uso de regionalismo, porque vai mostrar muito o natural da gente, o natural de onde nós estamos. Então, o realismo ele é mais severo, ele é mais urbano, não é? Ele é mais direto. Já o naturalismo ele é mais regional, não é? Heróis são mostrados como pessoas comuns no realismo, com defeitos, incertezas, manias. É a realidade da vida.
Personagens com elaboração psicológica trabalhada, demonstração dos defeitos e detalhes da mulher. Isso é só quanto à linguagem, né? Para tu entender como essas figuras são empregadas. No naturalismo, o ser humano é mostrado como animal. Personagens patológicos, impessoalidade, mente doentia, né? Patologia aí no realismo naturalismo. Olha aí uma metáfora, ó, um trecho do livro O Cortiço, porque vocês sabem, né, pessoal? Vai servir para o meu repertório sociocultural. Aí. Dissera que o Brasil era uma cavalgadura carregada de dinheiro, cujas rédeas um homem fino empolgava facilmente. Ó. O Brasil sendo comparado metaforicamente, mas essa comparação não traz o elemento comum, por isso é metáfora, não é? Era uma cavalgadura, não é? Carregada de dinheiro, é como se fosse um cavalo selado com aqueles dois cofos, não é? De um lado do outro, cheio de dinheiro. Cujas rédeas, para controlar essa cavalgadura, esse cavalo, cujas rédeas um homem fino empolgava facilmente, não é? Para dizer que o Brasil teve suas riquezas, não é? Sempre conduzidas, não é? E administradas, exploradas pelo homem fino, pelo homem burguês, pelo homem branco, pelo homem português. Entenderam? E aí, ó, é tão tal que a própria palavra indígena, não é, que a gente tem. Vocês sabiam que carioca, que é o cenário ali da primeira capital do Brasil, ou da segunda, não sou bom em história, mas Rio de Janeiro. A palavra carioca. Oca é casa, oca. Cari é homem branco. Então, casa do homem branco, não é? Rio de Janeiro. O cenário, não é? Da obra O Cortiço. Então veja que o cortiço é esse amaranhado de casas, de favelas, não é? Conduzidas pelo capital ou pelo capitalista João Romão, o dono da pedreira, que é aquele em que mantinha o proletariado, que ao mesmo tempo quebrava a pedra para ele e já ficava devendo o aluguel de suas casas, não é? Porque ele também era dono do cortiço e da vendazinha que o povo precisava para comprar a rapadura, a cachaça, o arroz, o feijão. Então tudo se concentrava na mão desse homem fino, não é? Desse homem branco, desse português. E aí surge a figura do carioca. O homem oca indígena. Carioca é um nome indígena, viu, galera? Tá bom? Cari. Oca. Oca é casa. É mesmo, professor. Tem até, os índios têm oca, né? Isso. Os índios chamam aquelas casinhas deles de oca. Os índios não, os indígenas. Porque essa palavra índio não é mais nem bem-vinda na sua nomenclatura. Bora ver outra aqui, ó. Uma comparação agora. Lá era uma metáfora, né? Eu vi o Firmo. Firmo era um personagem. Vi o Firmo e o Jerônimo atraçalharem-se como dois cães que disputavam uma cadela da rua. Aí os caras brigando, né? Lá nessa obra tinha muito do adultério, tinha muito a coisa da violência, da vida boêmia, do machismo, não é? Do cara mexer com a mulher do outro, não é? Tinha muito isso na obra, O Cortiço. Fora os morcegos, fora. Fogo, fogo na casa da marciana. Então acontecia muito essas estapafúrdias que acontecem aí no processo de favelização, nas favelas do Brasil. E aí a gente encerra a nossa tarde de hoje com esses trechos em que a gente encontra figuras de linguagem nelas, né? E isso nos ajuda no repertório sociocultural. Espero ter ajudado nesta tarde a todos vocês com essa aula. Forte abraço e até a próxima.